A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais um dia, que o Senhor preparou para nós. Estamos felizes, estamos alegres. Queridos, o tempo passa rápido e o nosso Senhor Jesus Cristo logo voltará. Ó Maranata, Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus porque a sua misericórdia se renova todos os dias sobre a nossa vida. E nessa manhã não é diferente, nesse dia não é diferente. Estamos mais uma vez aí para compartilhar a palavra do Senhor contigo, que você possa ser edificado. Nós estamos, na verdade, finalizando a quarta mensagem, sobre um tema, é a última mensagem sobre esse tema, que nós começamos falando sobre as duas naturezas, falamos sobre a vitória, falamos semana passada sobre pregado na cruz, e o tema dessa manhã, desse dia, é casados com um outro. É até esquisito quando a gente fala, casados com um outro, mas é baseado lá em Romanos, capítulo 7, onde Paulo faz uma analogia, sobre o casamento, sobre a lei e a graça, sobre a velha natureza e a nova natureza. Então nós vamos estar falando sobre isso, vamos estar finalizando esse tempo que estivemos falando. É a quarta semana já que falamos sobre esse tema e é o último, e creio que fomos realmente edificados. Espero que você tenha recebido. Se por acaso você não assistiu algum vídeo sobre esse tema, nós temos isso tudo no nosso canal do YouTube. Se você até pode fazer a inscrição, Jaime Tedesco, clica lá, abre o YouTube, coloca lá Jaime Tedesco, no pesquisar, você vai ter acesso a todos os vídeos dessas palavras de GA. E você fazendo a inscrição, toda vez que nós lançamos uma palavra, toda vez que nós colocarmos algo novo no canal, você vai estar recebendo a notificação. Não precisa nem se preocupar, você se inscrevendo, você vai receber essa notificação e você vai estar sabendo que realmente tem um material novo. Até eu quero te estimular a fazer essa inscrição, até porque nós vamos estar lançando outros materiais. Nós temos um trabalho, umas ministrações que falam sobre resolução de conflitos, e eu quero estar fazendo uns vídeos para podermos compartilhar isso que nós temos aprendido em relação aos conflitos, resolução de conflitos. Então, no momento que eu colocar esses vídeos, colocar essas ministrações sobre esse tema, você vai estar sendo notificado. Amém, querido? Vamos para o estudo, para a meditação do texto de hoje, do tema de hoje. Então, o tema de hoje está sobre o título Casados com um outro. O texto está lá em Romanos, capítulo 7, está no versículo 4, mas eu quero ler com você o versículo 1 para a gente poder entender o contexto todo. Diz ali, o subtítulo da minha Bíblia diz Analogia do Casamento. Então, capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 1, diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Faz uma pergunta. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E o versículo 4, que é a base de hoje, e diz: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui, casados com outro. Vê que o texto ele diz, pertencentes a outro. Queridos, Paulo fala
nessa analogia a questão da lei e da graça, a questão do velho homem e do novo homem. Desde o início, né, desde as duas naturezas, nós vamos vendo essa luta que existe entre a nossa parte adâmica, natural, carnal, em relação ao espírito. Desde que nós recebemos a Cristo, então existe essa batalha interna e nós vamos alcançando essa batalha interna, essa vitória, quando nós entendemos esse processo. A gente não precisa se esconder, não precisa se apavorar. Existe essa batalha, essa luta interna em todos os homens, em todos. Desde que você recebeu a Cristo, você tem uma luta interna que é a carne contra o espírito. A grande questão é nós sabermos a nossa posição, sabermos o que Cristo conquistou e nós adquirirmos isso e realmente sermos vitoriosos em relação a todo esse processo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Casados com o outro, nós pertencemos ao outro. Paulo está se referindo a esse outro, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós somos libertos do velho homem. Então, quando a lei, falando aqui, o marido morreu, a lei morreu para nós, né? Então nós não somos mais escravos da lei, mas agora nós somos casados, podemos casar com Cristo, o novo marido, né? Ou seja, a nova natureza que vai prevalecer. Então nós verdadeiramente, queridos, quando nós casamos com Cristo, né? Falando isso de forma espiritual, até que ele venha, porque nós somos hoje aqui na terra noiva de Cristo, né? E Cristo é o nosso noivo, então nós somos a noiva de Cristo. Então até que Cristo venha para buscar a sua noiva, nós, a igreja, os salvos, nós ainda passamos, lutamos com isso, com essa questão interna, mas nós somos vitoriosos. Quando Cristo morreu, ele trouxe essa vitória sobre essa carne. E nós temos que entender e viver essa é a verdade. E quando nós entendemos isso, então nós temos uma nova vida. Essa nova vida é para agradar a Cristo. Nós somos agora servos de Cristo. Paulo fala que somos escravos de Cristo. Servos, escravos, estão no mesmo sentido. Então nós agora começamos a servir a Cristo. E para servir a Cristo nós temos que agradar a Ele, nós temos que ter esse entendimento também de agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então não fomos libertos para viver por conta própria. Isso é interessante, como já talvez desejássemos. Então nós não fomos libertos. De alguma forma nós somos servos. Ou somos servos da carne, ou somos servos do Espírito em Cristo Jesus. Ou somos escravos do pecado, ou somos livres do pecado para servir em santidade. Esse é o ponto importante. De alguma forma nós vamos estar servindo alguém. É melhor servir ao Deus Todo-Poderoso através de Cristo. Então nós somos libertos para vivermos com o outro e para correspondermos ao seu grande amor por nós. Porque ele foi nós somos servos de Cristo porque nós somos comprados através da cruz do Calvário. Através da obra da cruz, e foi pago um alto preço, nós somos livres, sim, do pecado, mas agora servimos a Cristo. Então nós temos que viver para com o outro. Um novo marido. Nós somos livres para casar com esse outro marido e também nos submetermos a corresponder ao seu grande amor. Devido a esse amor, amado, nós podemos confiar nele. Quando ele manifesta essa obra, esse amor através da cruz do Calvário, nós podemos entender, compreender, nós podemos sentir esse grande amor por ele. Foi uma grande obra manifesta pelo amor dele para conosco, porque ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus manifesto através de Cristo Jesus para que nós possamos ter vida abundante e termos vida eterna, termos essa experiência. Então nós agora podemos confiar nele, porque nós entendemos esse amor.
manifesto. Então fazermos o possível para agradar em todas as maneiras. Jesus disse lá em João 14,15, ele diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. O apóstolo João ainda acrescenta, né, que os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, não são penosos, não são pesados, mas são leves, porque nada mais é do que mandamentos, é a manifestação, é o amor de Deus para comigo e para contigo. Então, se eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu amo a obra da cruz, eu amo a Deus, eu o obedeço. E buscar agradar ao Senhor em todas as coisas significa nada mais do que obedecê-lo. Diga comigo, obedecer. Obedecê-lo de bom grado. Obedecer com amor, obedecer com prazer, obedecer com alegria, porque eu sinto o seu amor, eu percebo o seu amor no cuidado para conosco. Quando ele nos dá os mandamentos, né, dizendo muitas vezes, não faça isso, olha, toma esse caminho, ou não deixe ser dominado por aquilo, dominado pela ira, pela raiva, perdoa algo tão difícil, né? Ou simplesmente cuidado para não se associar com o incrédulo. Então, assim, são mandamentos, são ordenanças no sentido de amor, de cuidado para conosco. Esse é o amor de Deus para conosco. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos viver, nós vamos obedecer porque nós amamos Ele, assim como Ele nos ama. Querido, pelo fato dele ser o cabeça e o esposo da sua igreja, e nós, a noiva de Cristo, realmente queremos nos submeter à sua cobertura. Paulo fala muito lá em Efésios capítulo 5, eu tenho aqui mais ou menos separado, vamos dar uma olhada. Efésios capítulo 5, versículos 22 aos 25, Paulo nos dá uma ideia e nos aborda esse relacionamento para com Deus. Interessante que ele faz essa comparação em relação ao lar, em relação ao marido e mulher. Nada mais é do que a igreja, né, ou com o seu marido, Cristo. Né? Não só nós com o nosso noivo, a noiva de Cristo com o seu noivo, Jesus Cristo. Né? Olha o que ele fala em relação a isso, em relação a esse relacionamento. Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas sobra para o marido também. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, aqui fica muito claro essa relação, a abordagem, a ideia de relacionamento que Paulo tinha em relação a Cristo, né? Esse relacionamento, essa troca de amor, essa submissão, essa autoridade, um amando ao outro, um se submetendo ao outro, né? Cristo, nós, a igreja, nos submetemos a Cristo, Cristo sendo a autoridade. Cristo é o marido perfeito, amado. E é o nosso glorioso privilégio sermos a sua noiva. Que coisa boa você imaginar como Cristo sendo o teu marido. Nós nos submetendo a Cristo, aquele que é Deus, que é onisciente, onipotente, né? Aquele que sabe todas as coisas, aquele que vê o amanhã, aquele que pode nos dar orientação, pode nos guiar a toda a verdade através da pessoa do Espírito Santo em nós. Mas Cristo é o nosso marido, Cristo é o nosso noivo.
por isso nós devemos servi-lo. Por isso nós podemos agradá-lo e devemos agradar em tudo quanto nós dizemos, ou seja, falamos, ou tudo que nós fazemos, devemos agradar. E isso se chama obedecer. Então, se nós amamos verdadeiramente a Cristo, nós obedecemos seus mandamentos. Por isso nós devemos servi-lo, por isso nós devemos agradá-lo, por isso que nós devemos, em tudo que nós fazemos ou dizemos, nós temos que ter o cuidado de agradar ao nosso Senhor. Paulo descreve ainda o que isso significa para ele. 1 Coríntios 9, vamos passar um pouquinho de Bíblia hoje aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, também Paulo descreve o que significa isso para ele. O que significa esse relacionamento com Cristo e que deve ser um parâmetro para nós. 9:19 ele diz assim: porque sendo livre de todos, ou seja, ele não é escravo de ninguém, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, ou seja, servir a todos. A palavra escravo e servir, ela está junto, tá? Tem o mesmo significado, a fim de ganhar o maior número possível. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz: eu fiquei livre de todos para ser um servo de Cristo para todos. Então eu sou servir a todos, em função de Cristo. Eu sou livre de todos. Ninguém pode me amarrar, ninguém pode me segurar, ninguém, sabe, eu não tenho, mas por causa de Cristo eu sirvo a todos, sou escravo de todos. Então eu não queria, na verdade, Paulo, nenhum relacionamento, que pudesse, relacionamento terreno, na verdade, que eu pudesse impossibilitar o seu serviço cristão. Essa é a questão. A qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, ele estaria servindo, mas ele não queria um relacionamento terreno que pudesse o fazer com que eu o impedisse dele poder servir a Cristo. Então o grande desejo de Paulo não era agradar a si mesmo, porque ele estava livre de si mesmo. Interessante, E nem era agradar nem mesmo aos outros. Ele não estava interessado, preocupado em agradar a si mesmo e nem agradar aos outros. Por isso que ele diz: eu sou livre de todos. Mas sim, ele diz, e sim, eu quero agradar o Senhor somente. Então todo o desejo de Paulo, esse versículo fica muito claro, Muito claro, quando ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar maior número possível, porque ele queria agradar o Senhor em todas as coisas. Essa é a ansiosa e profunda solitude de Paulo, inclusive para nós. É a orientação que ele dá para nós. 2 Coríntios 11:2, ele fala exatamente qual é o desejo de Paulo em relação às nossas vidas. Então, 2 Coríntios 11:2 diz assim: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei, presta atenção, vos consagrei em casamento a um único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura, Então ele nos consagrou, o desejo dele é que nós venhamos a nos consagrar a um único esposo que é Cristo. Que coisa linda isso, queridos, quando nós conseguimos entender todo esse processo, quando nós entendemos o desejo, a vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que a Bíblia e essas 4 semanas que tivemos falando sobre o assunto, ela tem nos clareado, tem aberto o nosso entendimento para o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós sejamos verdadeiramente esposos ou noivos, noivas de Cristo, e entendendo todo esse processo, que a velha natureza está morta e nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Penso também que seria a ocasião certa e apropriada para renovarmos os nossos votos matrimoniais em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está aí, Romanos 6:11,
Romanos 6,11, deixa eu ver se eu consigo ler rapidamente, que o nosso tempo está indo longe. Romanos 6,11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado. Eu gostaria que você quiser fazer essa oração comigo, né, fazer esse renovo desse voto matrimonial com o Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir comigo nesses termos. Diga assim: eu, Jaime Tedesco, considero e declaro-me morto para o pecado, mas vivo para Deus, através de Cristo Jesus, o qual é o meu marido celestial, agora e para sempre. Amém? É uma declaração sucinta, objetiva, mas tem um efeito muito grande no mundo espiritual. Renove os votos matrimoniais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quase dá para ouvir do céu dizendo: eu agora vos declaro marido e mulher, um novo marido. Seja esposa de Cristo. Seja submisso a Cristo. Essa é a grande questão. Nunca se esqueça, você foi libertado para se casar com outro. Amém? Para se casar com outro. Eu quero rapidamente finalizar com um texto lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta atenção: entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, que Deus abençoe você, que você possa viver essa nova vida no Espírito, que as obras da carne não tenham mais força sobre a tua vida. Essas obras foram mortas, estão mortas em Cristo Jesus. Quando ela quiser se manifestar, você declara para ela: você está morta, porque eu vivo no Espírito e frutifico no Espírito. Que Deus os abençoe e em nome de Jesus que o Senhor possa dar entendimento de tudo isso que nós temos ouvido. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Nós estudamos a palavra, nós lemos a palavra e que essa palavra se torne viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor, através da graça, da capacitação que vem do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe, tenha um restante semana, uma semana abençoada e fique na paz de Cristo. Não esqueça, inscreva-se no canal, né? Jaime Tedesco, canal do YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vamos estar colocando outras ministrações no nome do Senhor Jesus, se assim o Senhor desejar. Deus abençoe e fique na paz de Cristo. Amém.